Senhor presidente, senhoras e senhores que ainda estão na casa, nesse horário, nesse dia de hoje, onde o único assunto que deve nos pautar é sim a questão da água no Rio de Janeiro. É óbvio que nós temos claramente, senhor presidente, uma situação de negligência do governador Wilson Witzel, de negligência do gestor da SEDAI, Hélio Cabral, e de uma ideia equivocada de política pública para o abastecimento e distribuição de água no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, senhor presidente, eu digo aqui muitas vezes que o governo Witzel padece de falta de projetos concretos para a população do Rio de Janeiro. Mas me parece que isso não é falta de projeto. Na verdade, o projeto é sucatear a SEDAI. O projeto é acabar com toda a qualidade da água para justificar o seu único projeto, que é de privatização da SEDAI. Então está muito óbvio, está muito claro, senhor presidente. E nós precisamos denunciar isso aqui. O governo Witzel quer privatizar a SEDAI e, portanto, sucateou, colocou a população do Rio de Janeiro num problema de saúde pública, num problema de dignidade humana, porque as pessoas não vivem sem água. Outro dia o Witzel estava a convite da ONU, que considerou a água e o esgoto iniciativas importantes para a dignidade humana. Então o Witzel estava lá falando de nazismo, e ele não lembra que sim, uma das práticas nazistas era não dar água ao povo, não dar água tratada ao povo, não fornecer acesso à dignidade humana ao povo. Então, me parece uma ironia o governador do estado não tratar com seriedade a política de distribuição e abastecimento no estado do Rio de Janeiro, abastecimento de água. Mas não é sem propósito, senhor presidente, o descrédito, e eu tenho dito isso desde os primeiros tempos que a gente voltou a essa legislatura, o descrédito que o governador do estado tem à Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. O descrédito, o desprestígio que o governador do estado tenha aos deputados que aqui estão na Alerj. Porque, senhor presidente, é mais que um escárnio a indicação que o governador fez para a Agenerza, um cidadão que desconhece a SEDAI, que desconhece minimamente as atribuições de uma agência reguladora, que não tinha lido sequer um autor sobre regulação. Enfim, senhor presidente, é um escárnio a esta casa. O governador fez os deputados dessa casa perderem tempo ao sabatinarem essa figura que sequer sabia as atribuições de uma agência reguladora. Isso demonstra, senhor presidente, a falta de compostura desse governo com relação à população que está bebendo água ruim, água fedida, água com gosto péssimo. E que muitas vezes, senhor presidente, não sei se o senhor conseguiu dar uma olhada no noticiário, já teve água mineral agora sendo proibida de ser vendida, porque também estava com cor, com gosto. Enfim, que tipo de potabilidade é essa vendida que sequer a gente tem, por exemplo, uma oportunidade de comprar água mineral que tenha uma qualidade boa? Ou seja, as pessoas do Rio de Janeiro estão nas mãos de um governador negligente, de um presidente da SEDAI negligente com a saúde da população, com a dignidade humana. Afinal de contas, nenhum ser humano
sobrevive sem água. Isso é um bem essencial. E o governador demonstra com muita chacota, porque aquela sabatina de ontem foi uma chacota com a cara do Legislativo Estadual. Foi uma chacota, uma falta de respeito, um desprestígio à população do estado do Rio de Janeiro que o elegeu para estar nesse lugar. Então, senhor presidente, precisamos também falar dos interesses envolvidos. E é claro, sou uma das coautoras da CPI da água da SEDAI nessa casa. Inclusive, fiz conversas com o sindicato, fiz conversas com o Ministério Público, ouvimos um técnico que foi demitido. Enfim, senhor presidente, durante o recesso, quando o governador ainda levava cerca de 15 dias para se posicionar sobre a água podre que o povo do Rio de Janeiro estava bebendo, nós estávamos aqui trabalhando para entender a crise hídrica no estado do Rio de Janeiro, que foi uma crise evitável, que era evitável. Em dezembro, senhor presidente, muitos desses técnicos apontaram que poderia ocorrer essa infestação de geosmina, mas foram ignorados pelo presidente da SEDAI, foram ignorados por essa gestão que quer que isso ocorra, que quer acabar com a SEDAI para privatizar a água. Hoje, a gente já tem concretamente falta de abastecimentos por conta do detergente, por conta da incapacidade técnica e política de gerirem uma SEDAI, uma corporação tão importante para o estado do Rio de Janeiro. Mas, para além disso, é importante que muitas pessoas sequer tenham acesso à água. E se ela está tendo acesso à água, essa água é de péssima qualidade. Seres humanos não bebem. Inclusive, várias pessoas dentro da favela e fora da favela, porque a favela é o lugar que eu frequento. Muitas pessoas aqui, senhor presidente, têm ojeriza a favela porque não gosta de pobre, porque não gosta de preto, porque não gosta de periférico. Mas eu não, eu estou sempre dentro da favela, ouvindo aquela população que mais precisa da situação. E aí, senhor presidente, irônico, as pessoas na favela, essa que já tem dificuldade de abastecimento de água, falando para mim que não tinha coragem de dar aquela água para beber nem para o seu cachorro, nem para os seus animais de estimação. E o governador do estado quer que a população beba essa água. Isso é um absurdo, isso é a forma desse governador mostrar a sua extrema insensibilidade com a situação da população do Rio de Janeiro. E aí, senhor presidente, mais um elemento que não pode escapar da nossa análise. Afinal de contas, as análises é pela potabilidade da água, as análises é que está todo mundo muito bem e que todo mundo pode comprar água mineral para beber. As análises dizem que a volta à escola vão acontecer normalmente, porque normalmente, principalmente as favelas, as escolas das favelas, muitas vezes tem a falta d'água concreta. Mas hoje não, senhor presidente. Hoje, muitas das escolas atrasaram o seu retorno às escolas para darem conta do ano educacional, porque não tem água para beber. Porque essa população, e aí, senhor presidente, a gente precisa pensar nas creches, a gente precisa pensar, inclusive, nas pessoas. Eu queria que o secretário de saúde pudesse nos dizer, por exemplo, as pessoas que fazem hemodiálise. Todo mundo sabe que ela precisa de uma parcela de água. Como está vivendo essa pessoa se colocar essa água ruim, com cheiro, com gosto, fedorenta, para fazer hemodiálise? Alguém já se preocupou com isso? O secretário de saúde já se preocupou com isso? Ou seja, estamos vivendo um momento de calamidade na saúde pública do estado do Rio de Janeiro, e o governador faz chacota nessa casa quando manda uma pessoa completamente desqualificada
para fazer parte da Genersa, que fiscaliza, ou que deveria fiscalizar, a SEDAI. Isso demonstra o quanto que os interesses políticos do governador estão acima do interesse comum, acima das necessidades reais da população do estado do Rio de Janeiro, inclusive essencial e básica e vital como é a água. E aí, senhor presidente, vou fazer aqui uma tríade muito rápido para entender também as possibilidades de tamanho escárnio, de tamanha ganância em privatizar a SEDAI. Bom, por que a água está suja? Wilson Witzel é eleito governador em 2018. Ele abre o caminho para que o presidente do seu partido, PSC, pastor Everaldo, faça indicações políticas à SEDAI. Pastor Everaldo utiliza da sua influência política e faz várias indicações, entre elas a de Hélio Cabral, para assumir a presidência da SEDAI. Continuando a nossa listinha, com a ajuda do Everardo, Hélio, na presidência da empresa, demite 54 funcionários técnicos, entre eles 39 funcionários que trabalhavam diretamente no tratamento e controle da qualidade da água. Ou seja, qual é o objetivo dessa trama política desumana em acabar com a qualidade da água no estado do Rio de Janeiro? O plano de sucateamento da SEDAI objetiva, muito concretamente, claramente, a favorecer a política de privatização da SEDAI. Uma política que já vem ocorrendo aos poucos, mas essas ações concretas ajudam a moldar a ideia de que serviços públicos são ineficazes e que apenas a privatização pode salvá-los. Engraçado, senhor presidente, precisamos olhar o que acontece no mundo. Todos os países de primeiro mundo que privatizaram o abastecimento e a distribuição da água, hoje estão tendo que reestatizar, porque a água, ela não pode ser para gerar lucro. A água é um bem, é um serviço essencial e é componente da dignidade humana. Então, senhor presidente, quando todo mundo está voltando atrás e reestatizando companhias de abastecimento e distribuição de água, o governo do estado do Rio de Janeiro vai na contramão de países desenvolvidos, países que sim, têm ali uma preocupação com a dignidade humana, o acesso à água, que é um bem para a vida. Então, senhor presidente, terminar aqui as nossas conclusões da ineficácia, incapacidade desse governo de fazer a gestão do Estado e também de garantir à população do Estado do Rio de Janeiro água potável, nós iremos fazer pela Comissão de Direitos Humanos, porque a água é vida e a água faz parte, sim, a ONU, que o governador tanto gosta, já disse que água é um bem essencial para a dignidade humana. Então, senhor presidente, nós iremos fazer essa audiência pública no dia 11, terça-feira que vem, às 10 horas da manhã, e convocaremos o senhor Hélio Cabral, presidente da SEDAI. Convocaremos também o secretário de Saúde. Faremos uma audiência pública em conjunto com a deputada Lucinha, que preside a Comissão de Segurança Alimentar, para compor o primeiro chamamento dessa casa ao governo para prestar contas da sua irresponsabilidade, prestar contas para a população e para essa casa que o fiscaliza, que tem a obrigação de fiscalizar o governador e as suas ações e as suas atribuições e as suas incompetências. Por isso, senhor presidente, estão todos convidados e convocados a virem a essa casa
no dia 11, às 10 horas da manhã, para ouvirmos. Isso é, se o governador tiver coragem de enviar o Hélio Cabral e de enviar o seu secretário de saúde a essa casa. Afinal de contas, ontem estava aqui o seu chefe da Casa Civil, que não falou uma palavra sobre a crise da água e da SEDAI. Aqui mesmo, nesse lugar onde eu estou, não teve coragem de enfrentar cada um dos deputados para falar desse tema, depois de ter mandado para cá uma sabatina, desprestigiando completamente os deputados que fazem parte da comissão, ignorando a incapacidade técnica, o desconhecimento da pessoa que o governador julgava qualificadíssimo para estar na Genersa. Enfim, senhor presidente, desculpe ter ultrapassado o tempo, mas é um tema que mexe muito comigo, que mexe muito com a população e que já tem gente, senhor presidente, passando sede. Muito obrigada. E a população tem sede de justiça.